Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos a nossa leitura, a nossa meditação, aqui no capítulo 10 do livro de Josué. Ora, aconteceu que Adoni-Zedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguiu realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo em meio dos israelitas. Ele e seu povo sentiram grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Roão, rei de Hebron, e Piram, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, a Debir, rei de Eglon. Subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon, pois essa cidade fez paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo-se reunido, subiram a eles e todo o seu exército, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, sitiaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué: não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam na montanha coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu a Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. O Senhor falou a Josué: não os temas, eu já entreguei nas tuas mãos e nenhum dentre deles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhe impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na cidade de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. E no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou ao Senhor diante de todo o povo de Israel: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro dos justos: o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque o Senhor lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas no campo de Gilgal. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados numa caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-la. Vós, todavia, não vos detenhas. Persegui vossos inimigos, atacai-os pela retaguarda e não os deixe chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus as entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhe infligir uma grande derrota, a ponto de exterminá-los quase que a todos, alguns sobreviventes conseguiram escapar e entrar nas cidades fortificadas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento são e salvo, junto com Josué, em Maquedá. E depois desse acontecimento, ninguém mais ousou abrir a boca para provar os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazemos. Agiram, pois, assim e tiraram do fundo da caverna os 5 reis: o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu aos comandantes do exército que o haviam acompanhado,
aproximai-vos, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Ao que eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardais, mas sede fortes e destemidos, pois assim trará o Senhor todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida Josué feriu, matou os reis inimigos e mandou que fossem pendurados em 5 árvores bem altas, onde seus corpos ficaram à vista de todos até o cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-no das árvores e lançaram-no na caverna, onde haviam buscado refúgio. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais permanecem lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá, matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade, sem deixar um só sobrevivente. E fez com o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Líbna e também atacou fortemente. O Senhor entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que passou completamente ao fio da espada, bem como todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente sequer. Tratou o seu rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então Josué e todos os homens de Israel, como ele, passaram de Libna a Lax, que a sitiaram e atacaram. O Senhor entregou Lax nas mãos de Israel, que a conquistou no 2º dia. Também matou a espada todos os que viviam nesta cidade, na mesma maneira como havia agido em Libna. Neste interregno, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis. Todavia Josué igualmente o derrotou, e a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Lax para Eglon e cercou-a e atacou-a. Os israelitas tomaram essa cidade no mesmo dia em que a sitiaram, feriram-na na espada e aniquilaram todos os que nela moravam, exatamente como havia feito ao povo de Lax. De Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebron e também atacaram essa cidade, e tomaram-na e passaram o fio da espada, bem como seu rei, todos os seus povoados e aldeias e tudo que nessa terra se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. E destruíram completamente a cidade de todos os que viviam como tinham feito em Eglon. Logo depois, Josué e todo Israel com ele voltaram e investiram contra Debir. Tomaram a cidade, seu rei e todas as suas aldeias e os mataram à espada. Liquidaram todos os que nele habitavam, igualmente sem deixar um único sobrevivente. Fizeram com Debir e seu rei o que haviam feito com Libna e seu rei com Hebron. E foi desse modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, o Neguebe, Cefelá, as planícies e as encostas, com todos os seus reis e exércitos. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo. Exterminou todo ser que respirava como anátema, tudo em conformidade com o Senhor Deus de Israel, como o Senhor Deus de Israel havia expressamente lhe instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Cades-Bernéia até Gaza, assim como toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. De igual modo, subjugou todos esses reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar, porquanto o Senhor Deus de Israel combateu à frente dos filhos de Israel. E finalmente Josué, com todo o seu exército, retornou ao seu acampamento em Gilgal. Queridos, olha só, quando o cristão olha para trás e medita nessas ou nas incontáveis bênçãos que já foram recebidas e nas incríveis providências de Deus, ele provoca bênçãos para a sua vida. Mas quando a gente fica se queixando, murmurando e olhando para as circunstâncias, a gente provoca maldições.
Josué foi um grande e consagrado líder militar submisso ao príncipe dos exércitos de Deus, decidido a dedicar sua vida para fazer avançar os planos de Deus numa terra que era dominada pelo pecado. Esse capítulo fala da vitória sobre o líder de Jerusalém, sobre a aliança do sul de Canaã. Aqui os versículos 1 até o versículo 6 falam do rei Adonisedeque, né, e da sua aliança. E depois do 7 até o 15, nós vamos ver falar da guerra e do milagre. E do 16 até o 43, até o último. Eles vão contar a grande vitória e as conquistas consecutivas, né, de Deus. Nessa época, as forças eram medidas pelos exércitos e pelas suas conquistas, né? Portanto, a promessa da Terra Prometida precisava passar pela guerra. Como em todo o tempo, desde a libertação do Egito, né? A caminhada de 40 anos pelo deserto e agora num contexto bélico, né? Não se espera que a ajuda de Deus para o seu povo fosse diferente agora. E ele é o general desse exército e ele é especialista em operar as maravilhas no meio da guerra, né? Muitos não entendem o contexto e a relação do povo de Deus com as inúmeras guerras do Antigo Testamento, né? E a questão do atraso do sol, a pedido de Josué, lá no versículo 14, né? Deixa eu ver. Não, peraí. Acho que lá no versículo 14 essa questão lá no versículo 14 é um assunto muito discutido até hoje entre os teólogos, né, os estudiosos da Bíblia. Afinal, esse foi o dia mais longo do mundo. Mas é improvável e impossível explicar o que é inexplicável. É improvável que alguém consiga explicar porque é uma coisa inexplicável, é impossível. Nós precisamos aprender, queridos, que milagre de Deus ou se vive ou se explica. Se vive, não se explica. Se explica, não é milagre. Mas isto é só para que viver os milagres de Deus é só para quem crê de verdade, para quem se coloca no centro da vontade de Deus. Para os que olham para o impossível e veem apenas o tamanho, os que olham para o impossível só olham para o tamanho desse Deus. E não importa o quanto as hostes diabólicas, não importa o quanto os exércitos se levantem contra o povo de Deus, não importa o quanto as hostes diabólicas invistam com seus demônios. Todo aquele que realmente confia e se submete a Deus tem vitória garantida. A terra de Jerusalém era uma promessa dada por Deus, a toda promessa que foi realmente feita por Ele, e ela vai ser cumprida completamente, mesmo quando tudo no mundo natural conspira para tentar impedir. Os cristãos verdadeiros, queridos, sabem que qualquer esforço que não seja ordenado por Deus é um esforço nulo. O plano de salvação só avança como, quando e onde Deus quer. E é importante a gente saber que não importa de forma nenhuma quantos incrédulos ou quantos obstáculos sejam encontrados no caminho, nós temos razão suficiente. Olhem bem, queridos, nós temos razões suficientes para confiar, para nos submeter completamente a Deus. Os que confiam, que se submetem completamente a Ele, simplesmente porque o amam, esses aí podem confiar que todas as coisas, todas, inclusive, queridos, as mais improváveis, vão colaborar para o seu bem.
Confia, querido, confia nas promessas. Não abre mão das promessas de Deus. A nossa pátria celestial está logo ali. Não desiste, persiste. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.